Amados irmãos e irmãs, paz do Senhor, eu sou o pastor André Carriceno, pastor da ADSM do Jardim Tietê, na Regional 7 da nossa ADSM. Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo número 15, do versículo número 11 a seguir, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. E foi, chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando estava ao longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel na mão e alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meus amados irmãos, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que traz para nós a história deste pai, destes 2 filhos, e chama a atenção alguns detalhes que acho importante compartilhar com os irmãos. Primeiro, esse pai com seus 2 filhos, habitando na mesma casa, no mesmo lar, desfrutando de todos os bens que o pai possuía, fez com que um desses filhos ficasse insatisfeito de estar ali na casa do pai. E diz o texto que a gente leu que esse filho mais novo chega ao pai e pede ao pai a sua parte na herança. Chama a atenção que ele não disse o que queria fazer com a sua herança. Ele não disse que queria a herança para ir embora. Ele apenas reivindicou algo que entendia ser seu de direito. E o pai atendeu o pedido daquele filho e deu a ele, repartiu entre eles, ou por eles, a herança. Quando esse moço pega a sua parte, passados alguns dias em posse daquilo que havia recebido do pai, por pedido que lhe fizeram, ele pega essa parte da herança e vai embora, e vai para uma terra longínqua, ele vai para longe da casa do pai. A insatisfação de estar na casa do pai era tão grande, que quando teve nas suas mãos aquilo que desejava ter, foi para uma terra muito distante, distante da casa do pai, distante da família, distante dos cuidados, dos olhos, da vista do pai. Ele vai para longe. E longe da casa do pai, como é de conhecimento dos irmãos, ele começa a viver uma vida completamente irregular, uma vida de desperdício, uma vida desfrutando dos prazeres e das coisas que ele achava que era correto, que eram boas para si, que era correto fazer do seu ponto de vista, porque já não tinha mais os olhos do pai, as restrições do pai, as orientações do pai sobre o que devia ou não fazer. E ele começou a viver, diz o texto, dissolutamente, começou a viver da forma que ele entendia que era o mais importante, ou o melhor para viver, o melhor para fazer. Só que esse estilo de vida deste jovem, vivendo longe da casa do pai, sem os olhos do pai, o cuidado do pai, a orientação do pai, fez com que ele se perdesse. E ele começou a sofrer. Acabou os bens que haviam recebido, a parte da herança, os presentes, a resposta da petição que ele fez ao pai que havia recebido, isso se perdeu com o tempo longe do pai.
E aí então, um dia ele sofrendo, com fome, passando necessidade, foi trabalhar, cuidar de porcos. E a fome era grande, o problema era tão grande que ele desejou comer as bolotas, diz o texto, que os porcos comiam. Foi aí então que sozinho, abandonado, sofrendo, ele se lembra da casa do pai. E aí a Bíblia diz que ele caiu em si, e naquele momento ele entendeu que o que era muito importante na sua vida não era ter aquilo que ele desejava ter, não era tomar posse das dádivas que o pai lhe dava, mas que na verdade todo o sentido da vida estava na casa do pai, que ele só era feliz porque enquanto esteve morando na casa do pai, debaixo dos cuidados do pai, da orientação do pai, da vigilância do pai. E diz o texto que ele cai em si, ele disse: eu vou voltar, porque de nada adianta receber o que eu quero para desfrutar disso longe da casa do pai. Olha o estado que eu estou, eu vou voltar. E eu vou dizer ao meu pai: eu não mereço nem ser chamado teu filho, mas se o Senhor me contratar como um dos teus empregados, só de eu estar perto do pai, só de eu estar na casa do pai, vai me fazer voltar a ser feliz. E aí diz então que ele se levanta e ele volta. E no caminho, enquanto ele planejava o que ia dizer para o pai estava esperando. E o pai correu ao encontro, o pai o recebeu, pulou no pescoço, beijou, trouxe para casa, mandou que ele fosse tratado como filho novamente, foi recebido de volta, foi dado vestes novas, foi restaurado. E ele volta então a estar perto do pai. O que esse texto traz para nós de lições, ou de lição, são coisas muito preciosas. Às vezes, a gente insiste em querer algo de Deus, nosso Pai. A gente é feliz na presença de Deus. E a gente insiste tanto em algumas petições, sem se importar se essa é de fato a vontade do Pai. E às vezes, quando somos atendidos naquilo que tanto desejamos, tanto insistimos, de posse daquilo que queremos, a gente se distancia da casa do Pai. Porque a gente acha que com aquilo que recebeu, a gente vai ser feliz em qualquer lugar. E a gente vai embora da casa de Deus, se distancia da presença de Deus. Só que a vida longe de Deus traz consequências amargas, traz consequências às vezes irreversíveis. Como aconteceu com aquele jovem, um dia ele caiu em si. Então, longe da casa do Pai, a vida é de dor, a vida é de sofrimento, a vida é de tristeza, porque longe da casa do Pai a gente fica exposto aos ataques, aos perigos, a gente fica desorientado, a gente perde tudo o que recebeu, porque a vida não tem sentido longe da presença de Deus, a vida não tem sentido longe da casa de Deus, longe dos cuidados de Deus. Mas enquanto ele estava lá insatisfeito, enquanto ele pediu os seus bens, o pai deu, o pai sabia para onde ele ia, o pai deixou, o pai não foi atrás, mas ele caiu em si e voltou, e quando voltou, foi recebido. Se você, talvez, tenha pensado em sair da casa do pai, de perto do pai, reveja hoje a sua posição. Deus te ama, quer você por perto, quer continuar cuidando de você. Se você um dia saiu, está distante, e talvez pense que não é mais digno nem de voltar, o dia de voltar é hoje. Volta, que o Pai está esperando para te receber. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra no nome de Jesus.
Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Eu quero agradecer com muito carinho a oportunidade que me é dada de transmitir esta pequena porção da Palavra de Deus. Espero que esta mensagem alcance o seu coração e possa transformar a sua vida. Convido você para estar nos nossos cultos, na nossa congregação, na ADSM do Jardim Tietê, na Rua Lanhoso, número 72, no Jardim Tietê, nesta capital de São Paulo. Nossos cultos são às terças e quintas e domingo às 10 da manhã e às 18 horas. Procure um horário e venha servir a Deus conosco. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Deiró de Andrade, pastor Ana Suzy, toda a diretoria do Campo de São Mateus, por todo o cuidado e por essa liberdade para que a gente possa transmitir a palavra de Deus para vocês. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique conosco.